Salve, salve, galera ligado aqui no canal Fala Bira. Eu quero falar um pouquinho sobre Jadon Sancho, porque o Borussia Dortmund tá resgatando o Jadon Sancho do ostracismo que ele vive no Manchester United, no qual onde ele nunca brilhou e está afastado desde setembro. Ou seja, o bom filho a casa torna. Está por detalhes essa contratação do Borussia Dortmund, o retorno de Jadon Sancho para o Borussia Dortmund depende apenas aí de acerto entre o Manchester United e o Borussia Dortmund, mas ao que tudo indica, segundo o próprio jornalista Fabrício Romano, especialista em transferências, mercado de transferências do futebol europeu, o Manchester United e o Borussia Dortmund já iniciaram uma negociação. O jogador topa voltar a jogar no Borussia Dortmund e, ao mesmo tempo, a chance de recuperar o Jadon Sancho, no qual ele nunca foi um jogador de impacto como ele foi no Borussia. Vou falar sobre isso, além do mais, toda essa questão que envolveu o Jadon Sancho, porque o Jadon Sancho, pessoal, viveu, na verdade, uma montanha russa, na verdade, uma queda abrupta, né? Do seu futebol, do seu valor de mercado no Manchester United, né? O Jadon Sancho tem 23 anos, atualmente o valor de mercado dele é de 25 milhões de euros, ou seja, o Manchester United, quando contratou ele em 2021 por 85 milhões de euros, o valor de mercado do Sancho era de 100 milhões. Ou seja, nós estamos aí no começo de 2024, ou seja, 2 anos e meio depois, vamos dizer assim, ele desvalorizou 75% do valor do seu mercado, muito por conta das péssimas exibições abaixo da crítica, né? O Jadon Sancho foi contratado pelo Manchester United em 2021 como uma das grandes esperanças de ataque do time para potencializar o ataque da equipe e no final das contas ele foi simplesmente um jogador comum no United, nunca teve um grande momento, foram 82 jogos, 12 gols e 6 assistências desde a sua contratação, sendo que na temporada passada foram 41 jogos, 7 gols e 3 assistências, fora o fato de ele ter se afastado ali por questão de não estar bem consigo mesmo, né? Tinha uma questão dele estar triste, dele não ter correspondido tanto às expectativas por conta da grande pressão que a própria imprensa inglesa depositou, né? Ou até mesmo da própria torcida, né? Que depositou uma confiança enorme nele. Então e essa pressão externa de imprensa e também da torcida não fez nada bem ao Jadon Sancho, que teve uma temporada atual para ser esquecida. Apenas 3 partidas e afastado do elenco principal desde setembro, após ele não ter sido relacionado na derrota do Manchester United sobre o Arsenal pelo placar de 3-2 no Emirates Stadium, no qual o Erik ten Hag falou que o Jadon Sancho, na época, ele falou que o Jadon Sancho só voltaria a ser relacionado quando estiver treinando bem e treinando com qualidade. Ele tomou as dores, falou que estava sendo boicotado pelo técnico, que o técnico não gostava dele, começou a rolar ali uma série de acusações no Twitter, inclusive o Sancho criticando o próprio Erik ten Hag de estar sendo boicotado no United desde que chegou ao clube, e isso fez com que ele jamais vestisse a camisa do Manchester United até então. Está afastado já faz mais de 3 meses e sem nenhuma previsão de retornar aos campos. Em meio a essa situação, Sancho sequer pôde frequentar o centro de treinamento do Manchester United treinando com o time da base, sequer frequentar o refeitório, as instalações do CT do United. Isso fez com que ele desvalorizasse, com certeza, e, é claro, agora desvalorizado, o Borussia Dortmund tenta um empréstimo, né? É um contrato de empréstimo até o final desta temporada com opção de compra, né? Então existe aí uma negociação para que o Manchester United abra a mão do Sancho por empreste, bancando uma parte do salário, é claro, porque o salário dele no United é muito caro, inclusive ele veio para o United com essa grande missão como um reforço de peso, ser um dos jogadores mais caros do elenco e, claro, para ir para o Borussia Dortmund, o Dortmund pagaria uma parte do salário
e depois, é claro, tentaria fixar ali o direito de compra, né, do jogador, ainda não estipulado, né? Inclusive, a Erik ten Hag concedeu entrevista coletiva nesta semana falando sobre esta informação, sobre toda essa questão. Ele não quis dar opinião, mas disse que em breve o Manchester United dará uma comunicação, né? Quando tudo tiver tudo acertado, o Manchester United faria a comunicação, mas não quis entrar em detalhes sobre toda a situação do Sancho. Na verdade, o Erik ten Hag pouco falou, né? Depois que ele anunciou que afastaria o Sancho, ele pouco quis falar, né? Ou pouco esteve aberto a falar com a imprensa sobre o fato de ele ter optado por afastar o Sancho, né? Então, essa situação é tratada até com certo tipo de truculência por parte do treinador, então teria agradado o elenco do Manchester United também. Então, toda essa crise que o United vive na Premier League, com a oitava colocação, com 9 derrotas na Premier League nessa temporada, o time eliminado da Liga dos Campeões, também tem muito a ver com essa questão do Sancho, porque o Sancho era um jogador muito querido dentro do elenco. E toda essa situação do jogador afastado também gerou bastante instabilidade interna no clube. Então é o United tentando se livrar de um problema e, é claro, assinando um atestado de incompetência, porque pagou 85 milhões de euros pelo Sancho e vai ter que emprestá-lo, vai emprestar para o Borussia Dortmund, no qual o Sancho foi muito feliz entre 2017 e 2021, né? Jogando muito bem, sendo um dos principais jogadores da equipe. Inclusive, os números do Sancho no Dortmund surpreendem, né? 137 jogos, 50 gols e 64 assistências, né? E então, muita coisa ali complicada, mal gerida, e novamente um jogador que chegou no United como uma, uma grande promessa, um reforço de grande impacto, e que acabou não virando, e o United perdendo dinheiro novamente, né? Porque o Sancho jogou muito pouco. Na verdade, ele veio para uma posição no qual o dono da posição é o Marcus Rashford, né? E no final das contas, ele jogou também muito fora da sua posição no Manchester United por conta dessa concorrência pesada com o Rashford, que é o dono da posição, é o principal nome do time no ataque, apesar da temporada atual ser muito péssima por parte do Marcus Rashford, mas é o Sancho que teve dificuldades desde o início, né? Desde o início ali no Manchester United não conseguiu impor o seu jogo incisivo, de drible, um jogo coletivo, de criar oportunidades para os seus companheiros, no qual no Borussia Dortmund era muito visível o Sancho dando muita assistência, participando de gols, né? Não só marcando gols, mas também assistindo ali os seus companheiros, né? Dando assistências, que é muito importante. E no United ele não foi nem sombra do que ele foi na Alemanha. E agora o Borussia Dortmund tem como missão, claro, se a transferência for realmente concretizada, e a tendência é que ela seja concretizada muito por conta do que tem se noticiado, e o que o Fabrício Romano mostrou, que a negociação está caminhando para um final feliz, é que o Borussia Dortmund consiga ali recuperar o Sancho, porque ele foi uma peça importante, inclusive foi para a seleção da Inglaterra jogando pelo Borussia Dortmund, né? Um jogador que fez o Borussia Dortmund ser um time de grande impacto no futebol alemão, graças ao seu futebol bastante envolvente, coisa que não aconteceu no United. É um jogador que não está feliz em Manchester, então é o United aí mexendo, né? Já fez algumas movimentações, né? Devolveu o Reguilhon para o Tottenham, né? Já tinha cedido o Van de Beek para o Eintracht Frankfurt, porque estava encostado lá, e também não jogou. Apenas 11 jogos como titular na Premier League desde 2020, o Donny Van de Beek, também outra contratação furada do time do Manchester United, né? E o Sancho entra para a galeria de péssimas contratações do United, que na verdade nem precisava ter contratado, né? Eu acho que o Sancho foi uma forçação de barra do Manchester United, podemos dizer assim, né? Porque o United já tinha jogadores bastante qualificados para o setor, e você trazer um jogador de alto calibre do Sancho no hype que ele estava para brigar
posição com um jogador que é dono da posição, ficou uma situação bastante complicada e as coisas não caminharam de forma positiva para ele. Esperamos que a contratação seja aí consumada, né, nessa janela, lembrando que a janela de transferências do inverno europeu iniciou agora no dia 1º de janeiro, perdão, e vai até o dia 1º de fevereiro. Então, temos aí quase um mês ali de negociações. A tendência é que os clubes façam ali movimentações pontuais, né, nesse momento da temporada, visando a segunda metade aí das competições, que as competições nacionais e também das competições continentais em sua fase de mata-mata. Então ficaremos de olho, mas é um lado bom do Dortmund, que precisa de um jogador como o Sancho para voltar a ser competitivo na Bundesliga, recuperar o jogador. Ele terá muito mais espaço no Borussia Dortmund para tentar imprimir o seu ritmo de jogo e terá muito mais, vamos dizer assim, respaldo da comissão técnica do Dortmund, também dos seus companheiros, para poder ser um jogador importante e incisivo. Então a gente espera, porque é um jogador muito jovem, e estamos falando de um jogador de 23 anos de idade, que foi revelado pelo Manchester City, né, que nem chegou a jogar no time titular do City, no time profissional do City, e que conseguiu fazer uma linda carreira no Borussia Dortmund e voltou para a Inglaterra, para o Manchester United, e acabou não dando certo. Talvez seja o caminho para o Jadon Sancho se recuperar. Torcemos para que isso aconteça, né, para que a transferência seja oficializada e que ele consiga encontrar o seu melhor futebol, mas é mais um capítulo do Manchester United fazendo burrice, né, fazendo negócios ruins, né. O Sancho foi uma contratação de puro impacto, uma das várias contratações do Manchester United de puro impacto na era pós Alex Ferguson, que não deu certo. Mas veremos cenas dos próximos capítulos, mas é muito legal ver essa ideia do Borussia Dortmund resgatar o Jadon Sancho, porque eu não vejo outro time no futebol europeu que não seja o Borussia Dortmund com essa capacidade de recuperar o seu ex-jogador, né? Então, bom filho, a casa torna, tudo em casa, tudo perfeito para que ele consiga seguir o seu caminho e recuperar o bom futebol. Valeu, pessoal? Então deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos e, é claro, dê aqui a sua opinião sobre o Jadon Sancho no Dortmund. É uma boa ou não é? Então acompanhe aqui comigo sempre nos comentários, deixe sua mensagem para a gente resenhar bastante aqui em cada vídeo que eu vou postando aqui no canal. Valeu? Vejo você numa próxima, tamo junto e tchau, tchau.